Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 15 de dezembro de 2025. Para começar, vamos falar de algo que está bombando e gerando muita discussão: a inteligência artificial e o seu impacto em várias áreas. A gente viu duas notícias que mostram isso de jeitos bem diferentes. A primeira, da TechCrunch, fala sobre o Rewind da Riverside, que é tipo um melhores momentos com IA para podcasters. Parece divertido, com compilações de risadas e a palavra mais dita no ano. Mas a jornalista Amanda Silberling levanta um ponto crucial. Enquanto a IA cria essas ferramentas divertidas, ela também pode estar prejudicando a criação e edição de conteúdo. E olha que o Riverside só faz um resuminho legalzinho, mas o The Washington Post tentou usar IA para criar podcasts diários e acabou inventando fatos. Isso é perigoso. Pois é, Amanda, você resumiu bem. Essa dualidade da IA é o grande tema. Por um lado, a gente tem o Riverside criando algo que é engraçado, mas questionável em sua utilidade prática. Por outro, a gente vê o perigo real, como o caso do The Washington Post, que mostra como a IA ainda não tem a capacidade de discernir fatos de ficção em notícias, o que é um problema sério. E isso nos leva a outra notícia, também da TechCrunch, sobre a NVIDIA turbinando o código aberto com aquisições e novos modelos de IA. Eles compraram a SCAD-ID, desenvolvedora do Slurm, um sistema de gerenciamento de cargas de trabalho essencial para a IA, e lançaram os modelos Nemotron 3. A NVIDIA está apostando forte em um ecossistema de IA aberto, o que é ótimo para a inovação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a palavra do ano do Merriam-Webster, slop, que descreve justamente esse conteúdo digital de baixa qualidade gerado em massa por IA. É a economia do lixo da IA. Exatamente! E falando em IA e conteúdo, a Disney fez um acordo com a OpenAI para trazer seus personagens para o Sora, o gerador de vídeo da OpenAI. Só que esse acordo é exclusivo por apenas um ano. Isso levanta muitas questões sobre como essa propriedade intelectual será usada e quais serão as próximas parcerias. E a Disney não tá para brincadeira, porque ao mesmo tempo eles processaram o Google por violação massiva de direitos autorais. Parece que as grandes empresas de entretenimento estão em guerra com os gigantes de tecnologia sobre o uso de seus conteúdos para treinar IAs. E nessa briga de gigantes, a gente vê a OpenAI respondendo ao Google com o GPT 5.2, logo após um memo interno de código vermelho. É uma corrida armamentista de modelos de linguagem. O Google também lançou o Disco, uma ferramenta com Gemini para criar aplicativos web a partir de abas do navegador, o que parece uma tentativa de simplificar o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o Marco Rubio quer banir a fonte Calibre do Departamento de Estado por ser muito DEI. Parece que até tipografia virou campo de batalha ideológico. Que loucura! E no meio de tanta IA e guerra de modelos, a gente tem a Ford tomando um rumo interessante. Em vez de focar apenas em veículos elétricos grandes, a Ford está redirecionando a capacidade de produção de baterias para um novo negócio de armazenamento de energia, alimentando data centers e a rede elétrica. Eles vão investir 2 bilhões de dólares nisso e planejam construir uma capacidade anual de 20 gigawatts-hora. É uma jogada inteligente para diversificar e aproveitar a tecnologia de bateria. Sem dúvida, e é um contraste forte com a outra notícia da Ford, que é um pouco mais polêmica. A próxima F-150 Lightning vai ter um gerador a gasolina e a empresa está se afastando de EVs grandes. Eles vão ter um impacto financeiro de 19,5 bilhões de dólares para remodelar a estratégia de veículos elétricos. E o caminhão elétrico de próxima geração, o T3, está morto. Parece que a Ford está percebendo que o mercado para EVs grandes ainda não está maduro o suficiente e estão priorizando picapes e híbridos, além de oportunidades como armazenamento de energia. É um cenário bem complexo para a indústria automotiva. Mudando de assunto, mas ainda falando de como o conteúdo é feito e consumido, a Creative Commons anunciou suporte preliminar para sistemas de pay-to-crawl.
A ideia é que sites cobrem bots de IA para rastrear seu conteúdo, o que poderia ajudar a sustentar a criação de conteúdo na era da IA, onde os chatbots desviam o tráfego. Mas eles também ressaltam os perigos de concentrar poder na web e de bloquear o acesso para pesquisadores e organizações sem fins lucrativos. Esse ponto da Creative Commons é fundamental. A gente está vendo um monte de empresas tentando monetizar o conteúdo para o treinamento de IA, como a Cloudflare, a Microsoft e startups como a ProRata.ia. Mas é crucial garantir que isso não se torne uma barreira para o acesso à informação e para a pesquisa acadêmica. E por falar em investimento nesse ecossistema de IA, a Lightspeed Venture Partners levantou um recorde de 9 bilhões de dólares em novos fundos. Isso mostra que mesmo com a dificuldade de IPOs, o capital de risco ainda está forte, principalmente para empresas focadas em IA, como Anthropic, xAI e Databricks. Impressionante o volume de capital sendo direcionado para a IA. E voltando à questão dos LOP da IA, que mencionamos mais cedo, a Merriam-Webster escolheu essa palavra como a palavra do ano de 2025. Isso diz muito sobre como a gente percebe esse conteúdo gerado em massa por IA. Outros dicionários também elegeram termos relacionados à tecnologia, como AI Slop para o Macquarie, Rage Bait para o Oxford e Vibe Coding para o Collins. Parece que a IA está moldando até o nosso vocabulário. Pois é, e pensando em como as empresas de tecnologia lidam com a proteção de dados, o Google vai descontinuar seu recurso de relatório da Dark Web em fevereiro de 2026. A justificativa é que ele não oferecia passos úteis para os usuários. Em vez disso, o Google quer focar em ferramentas com ações mais claras, como a verificação de segurança e o gerenciador de senhas. Faz sentido, já que o foco é em dar soluções práticas, não só informações que geram ansiedade. Boa observação. Mudando totalmente de assunto, vamos para algo mais leve, uma lista de presentes favoritos do TechCrunch. Eles listaram desde fones de ouvido de condução óssea, passando por assinaturas do Brain.fm para foco, o aplicativo Focus Friend, até uma máscara de terapia de luz vermelha Omnilux Contour e o Audio Hijack para Mac. Tem também os Sleep Buds da Oslo, um ventilador de pescoço Kaiji, e a recomendação forte de uma caixa de armazenamento conectada à rede, NAS. Nossa, que lista diversificada! E ainda tem o BenQ Screen Bar Halo 2 para quem quer se sentir um hacker, um virador de página automático para Kindle e um aquecedor de velas Sparroom. São achados que vão desde o útil até o eu não sabia que precisava disso, mas quero. Agora, no lado das redes sociais, o Threads da Meta está expandindo suas comunidades, adicionando mais de 100 novos tópicos e testando distintos de campeão para membros engajados, algo bem parecido com o que a gente vê no Reddit. Eles querem competir mais forte com o X e outras plataformas. Essa competição no espaço de redes sociais é acirrada. E falando em algo que pode não ter tanto sucesso, a Luminar, fabricante de faróis, entrou com pedido de falência. Depois de demissões, saídas de executivos e uma briga com a Volvo, a empresa vai vender seu negócio de lidar e sua subsidiária de semicondutores. É um golpe duro para o mercado de tecnologia automotiva. Uma pena ver uma empresa com esse potencial passar por essa situação. E em relação à IA, o Zoom está trazendo seu assistente de IA para a web, com o AI Companion 3.0. E o mais interessante é que usuários gratuitos também terão acesso, com alguns limites. Eles podem usar para resumir reuniões, obter itens de ação e fazer perguntas. E a nova interface web ainda vai integrar com Google Drive e OneDrive. Isso é ótimo para democratizar o acesso a essas ferramentas de produtividade baseadas em IA. E continuando nessa vibe de tecnologia e entretenimento, a Netflix está respondendo às preocupações sobre o acordo de 82,7 bilhões de dólares com a Warner Bros. Discovery. Os co-CEOs tentam tranquilizar que não haverá demissões em massa nem fechamento de estúdios e que o acordo é para crescimento. Mas a Writers Guild of America e senadores americanos já estão expressando preocupações sobre monopólio e impacto nos preços para o consumidor. Essa fusão é gigante e tem potencial para mudar muito o cenário do entretenimento.
E falando em mudanças, o aplicativo desktop do Facebook Messenger acabou. A partir de hoje, 15 de dezembro de 2025, ele não estará mais disponível e os usuários serão direcionados para o site do Facebook. Isso reflete uma estratégia da Meta de consolidar tudo no aplicativo principal e reforçar o uso da rede social. Mais um aplicativo sumindo. E, falando em mobilidade, a Tesla começou a testar seus robotáxis em Austin sem motorista de segurança. Isso é um passo crucial para o lançamento comercial do serviço, e Elon Musk já está falando que a Tesla vai dominar o Waymo. Mas a gente sabe que a Tesla tem um histórico de promessas ambiciosas, então vamos ficar de olho em como isso se desenvolve. É um campo de batalha e tanto entre as empresas que apostam em veículos autônomos. E para fechar com algo mais social, o Snapchat lançou seus recaps de fim de ano, mostrando os melhores momentos dos usuários. Isso vem na esteira do Spotify, Apple Music e outros que já lançaram seus resumos. Mas o Snapchat também está enfrentando uma reação negativa dos usuários, por planos de cobrar pelo armazenamento de memórias no próximo ano. Pois é, o modelo de negócio é um desafio constante. E para finalizar, uma startup chamada First Voyage levantou 2,5 milhões de dólares para seu aplicativo de IA chamado Momo Self-Care, que ajuda as pessoas a criar hábitos através de um animal de estimação digital. Parece um pouco com o Focus Friend, mas com um toque de gamificação. A ideia é evitar o slop da IA e focar em bem-estar. Uma abordagem interessante para usar a IA de forma positiva. E a Mirello, uma startup alemã, levantou 41 milhões de dólares para resolver um problema que eu nem sabia que existia: adicionar trilhas sonoras para vídeos de IA. A IA pode criar vídeos, mas o áudio nem sempre acompanha. A Mirello está focada em criar efeitos sonoros sincronizados, o que é crucial para o futuro da criação de conteúdo. Que ponto importante você levantou! E por último, mas não menos importante, a NVIDIA está considerando aumentar a produção do chip H200 para atender à demanda crescente na China, após conseguir aprovação para vendê-los por lá. Empresas chinesas como Alibaba e ByteDance já estão negociando pedidos grandes. Isso mostra o quão crucial é o hardware de IA para o desenvolvimento tecnológico global. Impressionante como o cenário da tecnologia muda a cada dia.